Uma boa noite, a graça e a paz do Senhor, que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, por estarmos aqui adorando ao Senhor. Em especial, queria desejar que o Senhor abençoe os pais aqui presentes. Hoje, sabe, todo dia é dia de celebrar a paternidade que Deus nos dá, mas hoje é a data que a sociedade separa de forma especial para isso. Bem, irmãos, a gente vai seguir a nossa série, a série A Vontade de Deus, e hoje o tema é que o reino seja ensinado. Vou pedir para a Joyce passar o vídeo, por favor. Está aí o vídeo da nossa série de agosto, A Vontade de Deus. E hoje a gente vai falar sobre o reino sendo ensinado. Obrigado, irmão. É claro, quando a gente fala de reino, não dá para não visualizar o Espírito Santo enchendo a vida dos discípulos de Jesus, né? Eu gosto muito do Bible Project, que é um projeto que veio dos Estados Unidos para cá, já tem tudo em português no YouTube, e que nos ajuda a visualizar melhor a Bíblia, as Escrituras, né? E quando ele fala de textos como Atos 2, ou ali no meio do Evangelho de João, né, do capítulo 13 até o capítulo 17, quando Jesus fala claramente do Espírito Santo, como Romanos capítulo 8, ele sempre coloca, o Bible Project, para quem não sabe, ele é baseado em desenhos, né? E sempre coloca os bonequinhos com um foguinho na cabeça, em cima, né, para demonstrar que eles estão cheios do Espírito. E o reino se propaga por pessoas cheias do Espírito. Isso é um fato. A questão toda é, o que é ser cheio do Espírito? É isso que a gente vive debatendo durante esses séculos, desde que Jesus ascendeu. E será que dá para a gente ser cheio do Espírito sem ser cheio da palavra? A gente não tem que entender a palavra, a gente não tem que ensinar a palavra. É isso que a gente vai refletir hoje. Eu quero começar fazendo uma pergunta. O que automaticamente vem à sua cabeça quando você pensa em um professor? Eu trouxe algumas imagens. Vou pedir para a Joyce passar. Não, a primeira. Será que é algo parecido com essa imagem aí? Não, essa aí. Alguém num quadro negro ensinando para alunos, sejam crianças, sejam adultos, mas é uma coisa meio que monotemática, né? Ali só um fala, um monólogo muitas vezes. Alguém está passando conteúdo, aí usa o quadro negro para poder demonstrar e fixar aquilo que está ensinando. Isso acontece, irmãos, porque é um modelo ocidental de ensino, um modelo que está entranhado na nossa cultura, na nossa mente também. A nossa percepção de alguém ensinando, está dando spoiler da outra, gente. Não tem problema não, sem problema. A nossa percepção do que é o ensino é sempre assim. Alguém lá no quadro negro, né, e a maioria que sabe, eu sou formado em História, então estou me colocando como esse formato de professor aí, não estou criticando ou nada do tipo, mas essa é a nossa concepção. Sempre alguém lá escrevendo num quadro ou passando um tipo de slide, abrindo para perguntas muitas vezes, mas é uma aula que essencialmente é uma via de única mão. E isso acontece porque esse é um modelo que vem lá da Grécia Antiga e que perpassa até hoje nossa sociedade também. Nós somos ocidentais, né? Na verdade, nós estamos no extremo ocidente. A América é o último polo do ocidente, né? Que começa lá no meio da Europa e vai até aqui. Então, a gente chama de professor esse personagem
que passa o conhecimento, e de aluno, o personagem que recebe o conhecimento. Eu não sei quantos aqui já tiveram curiosidade de tentar entender a etimologia, né, o estudo da origem da palavra, essa palavra aluno. Aluno quer dizer ser sem luz, ser iluminado ainda por alguém. Então esse é o nosso conceito de ensino. Alguém que possui o conhecimento passa para esse ser que vai ser iluminado através do conhecimento. Iluminado lembra um movimento muito importante na história, se a gente parar para pensar, chamado iluminismo. O iluminismo, ele é o grande entrave, o grande obstáculo que muitas vezes a gente enfrenta como Igreja de Jesus, porque a ideia do iluminismo é tirar Deus do centro cada vez mais e colocar o homem nesse papel. O iluminismo é a filosofia das luzes. Se entende que até o iluminismo a humanidade tinha uma espécie de trevas que ela combatia para adquirir conhecimento. É daí que foi taxada a Idade Média como Idade das Trevas, por exemplo. Mas eu, como historiador, garanto para vocês que isso é uma falácia, não faz sentido nenhum. Na Idade Média surgiram as universidades, por exemplo. A arte medieval é extremamente importante para todo o desenvolvimento da arte até aqui. Há conhecimentos científicos que começam a surgir na Idade Média. E eu não sou um grande ferrenho defensor da Idade Média, não. Eu acho que a Idade Média também traz muita vergonha para a história da Igreja, na minha opinião pessoal. Mas não dá para dizer que é uma Idade das Trevas só porque as pessoas criam em Deus. Então, essa é uma concepção iluminista da coisa. Mas quando a gente vai olhar para o Oriente, a coisa muda um pouco de figura. E por que eu quero que a gente olhe para o Oriente? Eu tenho que lembrar para vocês que a Bíblia é um livro oriental. A Bíblia foi escrita no Oriente. A gente não crê que a Bíblia é como o Alcorão é para os muçulmanos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Os muçulmanos creem que literalmente um anjo se sentou do lado de Maomé e ditou todas as palavras que ele escreveu no Alcorão. Foi algo que um ser celestial chegou para o homem e revelou para ele sobre o Deus deles, o Alá. Não é isso que a gente crê. A gente crê que o Espírito Santo é o autor das Escrituras? Óbvio que sim. A gente crê que Deus fez a Bíblia acontecer? Evidentemente que sim. Tinha tudo para a Bíblia não estar na sua mão agora. Diversas perseguições, diversos autógrafos originais, que é o texto original que a gente chama, que se desviaram com o tempo. E mesmo assim, o Novo Testamento é disparado o documento da Antiguidade mais copiado que já existiu. E isso atesta a veracidade de algo. Quanto mais foi copiado alguma coisa, mais verdade isso é. A Ilíada de Homero, que os ateus não ousam contestar que existiu um dia, tem menos da metade das cópias que o Novo Testamento tem, por exemplo. Só que assim, o que a gente crê ao escrever as Escrituras é que os homens que escreveram na Bíblia, todos judeus com exceção de Lucas, né? Então 64 livros da Bíblia foram escritos por judeus. 2, o Evangelho de Lucas e Atos foram os que não foram escritos, porque Lucas era antioquiano, era da cidade de Antioquia, que mesmo assim é no Oriente, mas ele não era judeu, ele era gentio como nós. Todos esses livros foram escritos porque o Espírito inspirou esses homens. E como o Espírito inspirou esses homens? A ideia deles, o objetivo deles era escrever algo com conteúdo teológico, com conteúdo que falasse de Deus, para entregar para as comunidades que eles lideravam, ou para alguém específico. Se você abrir sua Bíblia lá em Lucas 1, em Atos 1, você vai ver que ele, por exemplo, escreveu para Teófilo, provavelmente um homem que custeou os escritos de Lucas. Porque naquela época era muito caro escrever. A tinta era cara, o papel era caro. Então ele precisava ali de um investidor que chegasse junto dele para escrever aquilo ali. Alguns vão dizer que Lucas dedicou a Teófilo, porque Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então é algo que seria para todos nós que pudéssemos ler o seu Evangelho e o livro de Atos também. Mas a corrente mais majoritária na teologia é que existia um Teófilo e que Lucas dedicou a ele por causa da ajuda que ele deu. Paulo, quando escreveu para os Coríntios, ele não escreveu para a igreja presbiteriana à luz. Ele escreveu para a igreja de Corinto. E assim por diante, Filipenses, Colossenses, Romanos e por aí vai. A intenção deles era auxiliar de forma pastoral o ensino do que era caminhar com Deus ao escrever a Bíblia.
E aí o Espírito Santo, sim. A ideia do Espírito era tornar o que eles escreveram atemporal, para que chegasse até nós. Mas eles não faziam ideia que ia existir uma igreja chamada Igreja Presbiteriana à Luz em 2022 e que a gente estaria pregando em cima daquilo que eles escreveram. Deus tinha essa ideia e os inspirou e usou o que eles escreveram para que tudo se perpassasse pelos séculos até chegar aqui, até que o Senhor volte. Então a ideia que nós temos de inspiração nas Escrituras, em outras palavras, é uma ideia de ensino. Deus usou o ensino de alguém para abençoar toda a geração de discípulos de Cristo que pisasse aqui na Terra. Todos os pequenos cristos, todos os cristãos, pelos séculos em diante, até que Ele venha. E dentro dessa ideia, a gente pensa que o ensino no Oriente, quando Jesus fala de ensino, quando os apóstolos falam de ensino, a gente precisa ter isso na mente, é uma ideia um pouco diferente daquilo que a gente tem de Oriente. Lucas, passa a próxima imagem, por favor, para a gente. Essa é a imagem de um monge, né? Eu não sei exatamente de onde é, mas provavelmente de alguma região da Ásia ali, perto do Tibete. Para quem joga RPG, é bem aquela figura ali mesmo, né? Aquelas roupas e carequinhas. E eu nunca fui monge na minha vida, antes que alguém me pergunte. É a mesma cor, e careca, e óculos ainda. Mas essa ideia de ensino oriental nos faz perceber algumas coisas diferentes ali. Não há quadro negro. Não há alguém se colocando no lugar de passador de conhecimento, de investidor de conhecimento, enquanto há um aluno, um ser a ser iluminado, recebendo algum tipo de conhecimento. Para mim, pelo menos, não sei para vocês, mas é óbvio que o carequinha está de boca aberta, está ensinando alguma coisa para o outro. Está falando, pelo menos, né? Se comunicando. Mas essa imagem, ela nos deixa claro a forma com que Jesus ensinava o conteúdo das Escrituras. Eles estão caminhando junto. Estão no caminho. Sabe o que a gente fala aqui o tempo todo? A frase famosa do Eugene Peterson, que é o lema do Sara? Uma longa caminhada numa mesma direção. É o que eles estão fazendo. Enquanto isso, um passa conhecimento para o outro. Evidentemente, há um mestre. Evidentemente, um dos dois, que eu acho que é o cara que está falando, o João falou ali que não sabe, mas alguém é o mestre ali, pode ter certeza. Alguém lidera alguém. Só que há uma troca de conhecimento, e mais do que uma troca, aquele que está passando o conhecimento está caminhando junto, está procurando saber como ele está, as dificuldades dele, as dúvidas dele, está se envolvendo com ele. Essa é uma concepção oriental do que é o ensino. No ensino oriental, o aluno se chama discípulo. Por isso que nós usamos o termo discípulo, discípulos de Cristo. Frequentemente a gente fala aqui, né, que ser discípulo de Jesus é o auge da nossa carreira aqui na Terra. Você pode ser um pastor, pode ser pós-doc em alguma coisa, ou em teologia que seja, pode ser patriarca, como tem uns hereges aí que se chamam assim. Mas ser discípulo de Jesus sempre vai ser o auge que a gente pode chegar. O resto é ferramenta para a gente ser um discípulo melhor. E o discípulo é o aluno ali no contexto oriental. Quem gosta aí, eu não gosto muito, mas minha filha e meu sobrinho amam de anime, sabe que sempre tem ali um mestre e um discípulo. É bem oriental esse conceito. Se você for estudar a história do Oriente Médio, então, que é o que nos interessa aqui no recorte bíblico, isso ainda é mais evidente. É cultural para eles ter alguém que ensina e o outro que é discipulado com isso. E discípulo, a etimologia da palavra discípulo quer dizer estar sob a disciplina de. Enquanto aluno quer dizer ser a receber luz, discípulo quer dizer estar sob a disciplina de. O aluno, ele muitas vezes não tem uma relação pessoal com o seu professor. É o profissionalismo ocidental que a gente tanto gosta de falar. Agora o discípulo, ele precisa se envolver com a pessoa que o discipula. Precisa ver como essa pessoa vive, como essa pessoa pensa sobre os problemas da vida, como essa pessoa se vira até mesmo diante das dificuldades que ela vai enfrentar. E ele vai aprendendo assim, caminhando pelo caminho.
Sabe, tem Deuteronômio, Shema, Israel lá, e caminhando pelo caminho. Essa é a concepção que a Bíblia traz de ensino. Mas afinal de contas, será que é possível a gente ensinar no reino sem se envolver com a pessoa que a gente está ensinando? É isso que a gente vai refletir aqui hoje, com a própria Escritura. O texto que a gente vai ler é Mateus 4, versículo 23. Mateus capítulo 4, verso 23. Diz assim a palavra: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Pensando nesse texto, a gente percebe algumas coisas interessantes aqui. O texto diz que Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Ensinando nas sinagogas, que é o primeiro ponto ali que o texto passa para a gente, e se você for estudar as Escrituras, você vai perceber que é um padrão. Todo missionário cristão, seja Paulo, seja Barnabé, seja até mesmo os apóstolos, que a Bíblia não relata exatamente o ministério, porque afinal de contas, se você pegar a história da igreja, você vai ver que os 12 morreram fora de Jerusalém, em algumas cidades perto, outras mais longe. Eles fizeram missões também. É que Atos foca em Pedro e depois em Paulo, porque não teria como Lucas registrar a história dos 12 ali, né? Mas eles foram para todos os cantos da terra como Jesus mandou. E começar para as sinagogas era o padrão. E era o padrão de Jesus também. Né? Galera, aí vou invocar de novo nossa querida The Chosen. E a segunda temporada, então, deixa evidente que Jesus fazia isso daí, a questão de começar pelas sinagogas e depois ir pregando para o povo. E a partir daí, ele anunciava as boas novas, curando as pessoas de todo tipo de doenças, como diz esse texto. Será que é possível alguém curar alguém sem saber o que aquela pessoa está passando? Sei lá, você está passando na rua e aí, sei lá, Jones, você está com afta, sabe? Ou sei lá, Júlio está com uma dor de cabeça hoje, né? Do nada, sem que ele me comunique isso ou me passe alguma coisa. Esse texto deixa claro que Jesus começou a se envolver com as pessoas a partir do seu ensino nas sinagogas. Começou a ouvi-las, começou a entender as suas dificuldades, de entender aquilo que elas tinham de visão em relação ao reino, e começou a ministrar sobre elas cura. Começou a ministrar elas a palavra de Deus. E enquanto ele viajava, porque esse texto de Mateus 4, ele narra também o início do ministério de Jesus, anteriormente falando. É o texto, por exemplo, de Jesus no deserto sendo tentado por Satanás, né? E depois dele vem Mateus 5, 6 e 7, que é o texto do Sermão do Monte. A gente percebe que enquanto Jesus caminhava e ensinava nas sinagogas, curava as pessoas, ele chamava os seus escolhidos também. E a série deixou isso evidentemente, né? Intencionalmente ele se encontrou com Mateus, intencionalmente ele se encontrou com Pedro, André, João, Tiago e tudo mais. Todos os 12 ali mais próximos dele, mais Maria Madalena, mais os demais discípulos que caminhavam com Jesus de forma mais clara. Ele os encontrou enquanto ensinava. Jesus ele não criou um curso no Hotmart e fez propaganda para que alguém ensinasse e pudesse aprender alguma coisa. E uma pessoa lá de Roraima, lá na Palestina, fez o curso sem nunca ter visto Jesus pessoalmente. Ele ia, se envolvia, e assim ele convocava. É isso que o texto fala. E caminhando aqui, a gente percebe que, quando a gente lê o livro de Atos, né? O livro de Atos está muito fresco na minha cabeça, porque eu estou estudando ele com alguns irmãos. É notório que eles reproduziam o modelo exato de Jesus.
Paulo, por exemplo, em suas viagens, ele começava, e a equipe dele, evidentemente, começava pregando em sinagogas. E a partir daí, ele ia conhecendo as pessoas, se envolvendo com elas. Foi assim que ele conheceu Timóteo, foi assim que ele conheceu Silas. Ou será que alguém aqui acha que Paulo abriu uma lista na internet de cadastro e Timóteo, pô, esse cara é bom, eu ouvi falar dele, vou me inscrever aqui para caminhar com ele e ser discípulo dele? Não foi assim que aconteceu. Ele foi caminhando, ensinando. Ele tinha o que ensinar e por isso ele caminhava com as pessoas também. Ele ouvia, se interessava, se preocupava, falava pastorialmente direções que aquelas pessoas precisavam ouvir. Para eles não eram clientes. Eles eram pessoas no qual ele tinha que ajudar de forma pastoral. E evidentemente que Paulo crescia muito com isso também. Evidentemente que ele aprendia muito também com isso. Assim como o Senhor. Por isso, irmãos, para que o reino seja ensinado, isso só acontece quando verdadeiramente o ensino que nós propagamos transforma vidas e não apenas oferece conhecimento. Sabe, há um fenômeno em nossos dias muito interessante por um lado e muito preocupante por outro, principalmente para nós que exercemos e iremos exercer algum tipo de liderança numa igreja cristã. Eu não vou falar aqui das outras tradições cristãs, eu vou falar da nossa, a tradição reformada. Há um grupo de pessoas, uma galera que tem encontrado a fé reformada e tem percebido um espectro do que é o Evangelho. Parte dele. Pessoas que sabem de cor todas as doutrinas da fé cristã, que sabem escrever direitinho o que é a tulipe, os 5 pontos do calvinismo, que sabem de cor sermões de Augusto Nicodemos, de John Piper, de John MacArthur, de outros figurões da teologia reformada, mas é tudo aqui, tudo cognitivo, tudo intelectual apenas. Isso é só uma face do que o Evangelho é. É como um cubo na sua frente, você está vendo só um lado dele. Tipo o gasofilácio, eu estou vendo só a parte de trás dele, não consigo ver o que está na frente. Mas existe o que está na frente. E tem acontecido isso diversas vezes. Eu tenho percebido isso, eu mesmo já tive a minha fase disso, a gente chama que é a fase da jaula do calvinismo, né? E, gente, isso tem gerado grandes religiosos. Pessoas que sabem discutir na internet como ninguém, que sabem até pregar em formas de palestras em comunidades, que sabem listas de livros. Boa parte aqui sabe que enquanto eu amo livros, eu não estou criticando ter livros, pelo contrário, é benção. Mas se a nossa teologia não sai daqui e não vem para cá, ela não é viva. Está imitando uma parte do que é Jesus e não o Jesus como um todo. E a gente sabe que no reino, se não for de forma inteira, se não for de forma integral, é como se fosse nada. Isso acontece porque essas pessoas têm líderes que se empenham em passar conhecimento apenas. Isso acontece porque essas pessoas têm líderes que também só conseguem absorver a face do Evangelho que atua no cognitivo, na parte cerebral da coisa, na parte racional. Eu sei que falar de algo racional, criticando, hoje é quase um suicídio, é quase um xingamento. Afinal de contas, as pessoas que dão voz às suas emoções, elas agem como crianças mimadas, muitas vezes, na cabeça de muita gente. Só que a gente não consegue ser só razão. Há um espectro dentro de nós, como seres humanos, que sente também. Jonathan Edwards, grande pastor reformado, a sua maior obra é chamada de Afeições Religiosas, inclusive, ele criou uma espécie de teologia das afeições. E para ele, as afeições é exatamente o conjunto do que a gente pensa e do que a gente sente. De modo que
se você só pensa em algo, se você só racionaliza algo, o seu coração fatalmente em algum momento vai te dar uma banda. Eu posso fazer aqui para vocês uma lista de grandes homens ou mulheres de Deus que eram brilhantes no seu ministério, que eram grandes, mas por não cuidar das suas emoções, por escolher caminhar sozinho e ser aquele tipo de professor que só passa conhecimento, caíram. O coração deles os traiu. E aí vem o adultério, e aí vem essa negação de impostos ou de qualquer tipo de renda, até mesmo da própria igreja. E aí vem até casos de assassinatos, como eu conheço, de grandes homens de Deus que pregavam de forma maravilhosa, que oravam e o fogo caía, como dizem nossos irmãos pentecostais, mas que não cuidavam do seu coração, porque não caminhavam com alguém, porque não eram discípulos, eram professores ou eram alunos, e não discipuladores e discípulos. E dentro disso, eu sei que também há aqueles cristãos que não gostam de se envolver, preferem ser membros de igreja para o resto da vida, preferem estar ali, sentado no banco, investindo dinheiro naquela comunidade, como se fosse um clube e estivesse pagando algum tipo de mensalidade, esperando que Deus abençoe, porque foi fiel ali no boleto do mês. Gente que quer ser membro e que nunca avança para ser um discípulo de Jesus. Eu sei que existe esse tipo de pessoas. E às vezes as pessoas têm bons líderes que se empenham em ensinar o evangelho, em caminhar junto. Mas a pessoa não quer se envolver. Às vezes por traumas, às vezes por desilusões, às vezes porque caíram na grande mentira do presente século, que é o individualismo. Eu tenho a minha vida, eu me meto na minha vida e você se mete na sua. Eu tenho medo de que minha vida vire uma fofoca. Se eu contar para alguém, se eu caminhar com alguém, se eu abrir ela mais um pouco para alguém. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Essencialmente, o Evangelho é relacionamento. Tudo que Jesus fez, dentre outras coisas, e a coisa mais importante delas, foi para que o muro de inimizade que tinha entre Deus e nós fosse quebrado. E a partir dele, a gente pudesse voltar a se relacionar com Deus. Essencialmente, o Evangelho é relacionamento. E nós cremos num Deus que não é um ensino apenas, que não é uma ideia, não é uma ideologia, não é um conteúdo de escola a ser passado. Nós cremos num Deus que é uma pessoa. E com pessoas a gente se relaciona. Aos casados ou àqueles que têm filhos já, é possível você criar uma tese acadêmica, cognitiva, sobre a pessoa com quem você é casado? Ou você se relaciona com a pessoa que você é casado e por isso você conhece ela de forma tão profunda? Quantos livros sobre aquela pessoa, não sobre relacionamento, mas sobre aquela pessoa você já leu na vida? Provavelmente nenhum. Você vai conhecendo, você vai ler livros para ajudar a se relacionar com aquela pessoa, mas não para aprender a se relacionar com ela. Relacionamento exige que você ouça, que você se interesse, que você caminhe junto, que você invista o seu tempo para poder ouvir. Na semana passada a gente teve um estudo na nossa classe dos jovens sobre família, que foi o texto de João. A gente estava falando lá que o homem, ele tem a caixinha do homem, o momento do homem, o momento de desligar da tomada, de estar ali, não pensando literalmente em nada e de não conseguir ouvir muitas vezes nada ao seu redor, inclusive se a sua esposa for falar com ele. Boa parte de nós tem isso. A gente precisa desse tempo como homens. Eu não sei explicar exatamente
por quê, mas o homem tem essa coisa. Ele trabalhou o dia todo, ele ouviu um monte de coisa, mas ele precisa ter um tempo ali para ele, na caixinha do nada. E a mulher não. A mulher consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo, está fazendo bolo, está trabalhando, está com o bebê no colo. E a gente não é assim. Mas a gente estava falando lá na classe que é fundamental ter um tempo um para o outro. Eu estou falando aqui de marido e mulher, mas eu poderia aqui estar falando de irmãos, de amigos, de membros da mesma igreja. Só estou usando essa analogia aqui do casamento porque é o relacionamento mais íntimo que alguém pode ter, né? Depois de com Deus. A gente só conhece verdadeiramente alguém que a gente diz amar se a gente se envolve com essa pessoa. Essa é a questão. João 4 conta a história da mulher samaritana. Enquanto Jesus estava ali naquele poço para beber água, ele intencionalmente começa a conversar como um judeu, um homem judeu, com uma mulher de Samaria, os arqui-inimigos dos judeus. Para a gente isso pode não parecer tão profundo quanto para aqueles primeiros irmãos que a gente teve, que viram ele conversar com aquela mulher, foi. E eu posso tentar fazer um monte de comparação aqui, que nada vai chegar no nível que é um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. Se ele fosse um homem judeu, conversando com uma mulher judia, sozinho, já seria escandaloso, quanto mais uma mulher samaritana. Isso vem lá da divisão do reino e da questão da mistura biológica que virou o reino de Israel com a Síria. Tinha esse hábito, né, de estuprar mulheres para gerar seres miscigenados mesmo, para destruir a cultura daquele local. E os judeus se mantiveram biologicamente mais puros, propriamente dito, né? Se é que existe pureza étnica, mas na cabeça deles existia pelo menos. E ele estava conversando com aquela mulher. E se vocês notarem no texto de João 4, Jesus ensina profundamente teologia para aquela mulher. Ele fala que não iam mais adorar no templo, iam adorar em espírito e em verdade. Ele estava falando que o Espírito Santo iria habitar na vida daqueles que o tivessem como Deus. Provavelmente é a primeira vez que Jesus fala de forma tão clara para um ser humano a essência do Evangelho. Só que ele sentou ali, abriu um quadro negro e começou a ensinar para ela. Senta aí, moleque, agora eu vou te ensinar umas coisas legais. O ensino de Jesus começou quando ele começou a confrontar aquela mulher. E o estado pecaminoso que ela tinha de morar com um homem que não era o seu marido. Sabe a união estável que tem hoje oficial no estado que a gente vive? Era isso que ela estava vivendo. Jesus começa a confrontar aquela mulher, que também é um princípio do Evangelho, o casamento, não união estável, não só um namoro, não só um noivado, mas isso tudo tem que dar como fim no casamento. E ele sabia de tudo que aquela mulher vivia. E vocês podem ter certeza naquele texto. Pode fazer exegese do grego à vontade, que é uma coisa óbvia ali. Aquela mulher só se quebra diante de Jesus quando ele começa a mostrar que ele conhecia a vida dela. Quando ele começa a mostrar que ela era mais do que um objeto no qual ele queria inserir conhecimento. Quando ele começa a mostrar que ela era mais do que só mais uma mulherzinha samaritana. Jesus trata aquela mulher como uma pessoa. E se a gente pensar um pouco nesse texto, a gente começa a perceber que aquela mulher precisava ser tratada como uma pessoa. Porque ela já não era mais tratada como uma pessoa por muitos. Ela tinha que pegar a água ali perto do meio-dia, porque se fosse de manhã cedo ela não ia conseguir pegar, ia sofrer preconceito, porque todo mundo sabia da situação dela em relação a morar junto com alguém.
Ela tinha que ir no horário mais quente, mais problemático para pegar água, exatamente para que ela pudesse pelo menos respirar, sem ser tratado como uma coisa asquerosa a aparecer ali. E Jesus, ele é o expert de tratar pessoas como pessoas. Ele fez isso com cegos, com leprosos, que eram a escória da sociedade judaica. E chamou cada um pelo seu nome muitas vezes. E olhou nos olhos das pessoas. E deu atenção a elas. E olhou com compaixão, com amor, com interesse. E a partir daí, ele transformou vidas. Como fez com essa mulher samaritana. A Bíblia fala que essa mulher se tornou uma evangelista. Mais do que o conhecimento que Jesus passou, a forma com que ele se relacionou com ela fez aquela mulher estar tão cheia de Deus que ela saiu por aí, lá em Samaria, anunciando o Evangelho de Jesus. E muitos teólogos dizem que Filipe teve o seu ministério lá em Atos 7 facilitado. Dos 7, agora não me foge a memória exatamente o capítulo, mas ali entre 7 e 10 de Atos, né? Conta a viagem missionária de Filipe ali em Samaria. E muitos afirmam que o Espírito Santo levou ali para consolidar o cristianismo, que começou através da vida daquela mulher e da estadia de Jesus ali. Tudo porque Jesus deu atenção a uma mulher que não era tratada como pessoa. E ele começa a tratá-la assim. Mateus 28, verso 16 ao 20, é o texto da grande comissão. E ali, qualquer bom teólogo vai mostrar para vocês. Pode colocar aí, Jorge, por favor, Mateus 28, 18. Só para a gente poder... 19. Todo bom teólogo vai demonstrar isso de forma clara para vocês. Há dois verbos aí fundamentais: vão e façam. O façam é o verbo mais importante disparado aí desse texto. O vão, ele é um apoio para o façam. A tradução aí do grego, o que mais chega perto do que Jesus queria dizer é indo. Enquanto vocês vão. Esse é o sentido do texto. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passa por 20, Joyce, por favor. E ensinem, olha o verbo ensinar de novo aí, esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vão e façam discípulos. E a partir disso ensinem esses novos discípulos a obedecerem tudo que o Senhor tem nos ensinado. Vocês creem que essa ordem de Jesus é para nós ainda hoje? O texto fala para a gente fazer alunos. Quando a gente faz alunos, a gente pode até não se envolver muito com aquele aluno ali. De alguma forma vai ter que se envolver, é inevitável. Mas há um limite conveniente que a gente pode não ultrapassar no envolvimento com eles. Mas quando a gente faz discípulos, não tem outra opção se não se envolver de verdade com aquela pessoa. Se não ouvir as suas mazelas, às vezes as suas chatices, sem não abraçar e às vezes tomar um banho de catarro da pessoa chorando, de lágrimas, de sentir de perto ali, muitas vezes, o fedor dos seus pecados também no início. E através de você, o Espírito Santo vai te usando para tornar aquela pessoa que era pecadora fedorenta em alguém que já não fede mais tanto, até que ela comece a exalar o doce perfume de Jesus Cristo, como um dia alguém fez com você e comigo também. O texto fala para a gente fazer discípulos e não alunos. O texto fala para a gente se envolver de verdade com as pessoas e não apenas passar conhecimento cognitivo para elas. Para a gente concluir, o Senhor,
ele vive hoje e para sempre. Ele segue ensinando e transformando vidas através de nós, seus discípulos. Um dia alguém nos deu atenção e ensinou o Evangelho para nós, enquanto caminhávamos, para que possamos fazer o mesmo com outras e assim por diante. Eu me lembro claramente do momento no qual o Espírito Santo veio sobre mim. E sempre que eu falo disso, eu fico todo arrepiado até hoje. Eu tinha um amigo na escola que ele estava desviado. Já contei isso para algumas pessoas aqui, principalmente lá na classe, né? E mesmo desviado, ele sempre pregava o Evangelho para mim. Na verdade, ele tirava mais as minhas dúvidas quanto ao Evangelho, porque de alguma forma minha mãe criou a gente com a Bíblia, né? Mas criou com a Bíblia, criou com horóscopo, criou com um monte de coisa ao mesmo tempo. E ele sempre tirava as dúvidas, né? Tipo, Jesus não é esse loiro de olho verde aí, igreja católica prega, esse tipo de coisa. Mas ele orava por mim. E teve um dia que eu fui dormir na casa dele e eu usava um cordão de ouro que eu era obrigado a usar pelos meus pais, né? Que tinha uma medalha de São Jorge. Eu nunca gostei de santo, eu não me lembro de nenhuma vez que eu não tenha orado a Deus antes de dormir desde criança, né? E ler algum trecho da Bíblia, alguma coisa do tipo, embora eu não entendesse quem Jesus era, não consegui entender que história é essa de Jesus ser filho de Deus, né? Mas nesse dia, habitualmente, como eu estava acostumado, eu fui orar para dormir e eu senti Deus pela primeira vez em toda a minha vida para valer dentro de mim. Eu lembro que na hora eu arranquei aquele cordão, joguei lá no terreno do lado da casa dele. E o Ione até fala, poxa, eu queria ter guardado derretido ouro. Eu nem pensei nisso na época. Eu arranquei e eu falei assim, meu amigo estava acordando, agora eu sou um discípulo de Jesus. E a partir daquele momento, eu estou aí, na longa caminhada numa mesma direção, vivendo o Evangelho sem parar, até que o Senhor volte. Mas isso só aconteceu porque esse meu amigo martelou muito na minha cabeça sobre quem é Jesus, sobre o Evangelho. Aturou muita crise minha, muita crise mesmo. Hoje ele é um pastor pentecostal e eu faço questão de mostrar para ele tudo que Jesus faz na minha vida sempre que eu posso, porque eu sei que eu sou fruto do ministério dele de alguma forma. Como eu sei que eu tenho várias pessoas que eu posso dizer que são frutos do meu hoje. Meu sobrinho, minha filha, a minha esposa que estava voltando para a igreja quando eu a conheci. E hoje, né, abençoa tanta gente. Porque isso é o Evangelho. Deus é tão bom, que Ele não nos deixa ter mérito sozinhos em nada. Para todo apóstolo Paulo, tinha um Ananias orando por ele. Tinha um Barnabé discipulando ele. E Paulo nunca deixou de mostrar que ele tinha toda uma equipe que caminhava com ele, ajudava ele em seu ministério. Nosso pastor fala uma frase que eu já disse para ele que adotei para o meu ministério para sempre. Só existem duas coisas que a gente pode fazer, aliás, que a gente não pode fazer sozinho na vida. Uma é casar, o outro é viver o Evangelho. E o ensino verdadeiro do Evangelho, o ensino vivo do Evangelho, só acontece quando a gente se envolve com as pessoas. Então que o Senhor, que o Espírito Santo, de uma vez por todas, nos mostre que quando a Bíblia fala de ensino, é para você botar a mão na massa, é para você ouvir, é para você olhar nos olhos, é para você rir junto, chorar junto, conversar junto, compartilhar a sua vida com alguém. E aí sim você vai ensinando aquilo que Jesus tem para te ensinar, como diz o texto de Mateus 28, 20. E a promessa final dele é que ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Não há nada no cristianismo, nada no reino que a gente possa fazer sozinho ou se colocando no lugar daquele que investe conhecimento somente nas pessoas. Se você pensa assim, se é isso que você quer, você está no reino errado, no lugar errado. Porque aqui, no reino de Jesus,
a gente precisa caminhar junto com Ele e caminhar junto uns com os outros. E o ensino é o discipulado dele. Eu quero deixar um desafio para vocês. Nessa semana, pedi para a Joyce botar aí, porque ele é um pouquinho complexo, né? Para a gente ler aqui junto. Deu ruim? Tirar os monges. Aí. O desafio dessa semana é o seguinte. Ore ao Senhor e peça para que o Espírito Santo te guie na leitura. Vamos lá. Nessa semana, ore ao Senhor e peça para que o Espírito Santo te guie na leitura das Escrituras, para que você entenda se está sendo um membro de igreja ou um discípulo de Cristo. Se você constatar que ainda não é um discípulo, que o Senhor finalmente se torne um. Se você constatar que já é um discípulo, que você tire um tempo por semana, daqui para frente, para ouvir e ser ouvido. Tirar suas dúvidas bíblicas e tirar suas dúvidas de outros. E tirar as dúvidas de outros, né? Faltou o wise ali. Conversar, abraçar, chorar, sorrir. E principalmente orar junto com alguém. Em outras palavras, se você entende que é um discípulo de Jesus e que é para isso que você foi chamado, para isso que o Espírito te convenceu da justiça e do juízo, para ser um filho de Deus, um discípulo de Cristo, caminhe com alguém. Abra sua vida para essa pessoa. Permita-se que essa pessoa abra sua vida para você também. Viva o Evangelho. Imite a Jesus e ajude outros a imitar Jesus também. O Evangelho é uma longa caminhada numa mesma direção, mas uma caminhada em dupla. Uma caminhada, às vezes, em grupo, muitas vezes também. Os discípulos de Emaús estavam lá, mas estavam um com o outro. E foi assim que Jesus apareceu. E ele mesmo disse que quando estiver dois ou mais em nome dele, ali ele estaria. Amém?